O meu coração goza
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem já chegou aqui. Tudo bem, Maria? Tudo bom? Bom te ver aqui. Jamile, tudo bom? Gostei da make. Obrigada, Jamile. Glória a Deus. Hoje a gente está aqui para falar sobre a nossa queridinha amada harpa cristã, não é isso? E esse é um hino muito lindo que faz parte da nossa harpa, né? Esse é um hino que foi escrito por Mary, uma menina chamada Mary. Ele é o número, deixa eu ver aqui, é o número 578. Isso. Se você ver aí na sua harpa, você vai ver aqui no número 578 está o hino Sossegai, e foi escrito por uma moça chamada Marian Baker. Ela nasceu, né? Essa música nasceu após ela perder os pais. Olha só que tragédia, né? Ela perdeu os pais para tuberculose. Na época dela, na época que ela escreveu esse hino, ela congregava na Igreja Batista, e na época que ela escreveu esse hino, ela estava vivendo uma época em que a tuberculose ainda era uma doença muito grave e que não havia cura. E ela perdeu os seus pais e perdeu o seu irmão para essa doença tão terrível, né? Se a gente for comparar hoje, nos dias de hoje, a gente está vendo tantas perdas mediante essa doença que está no nosso meio, né? Que é o coronavírus. Mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem te guardado. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: sossegai, acalma o seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está me guardando, Deus está te guardando, né? A gente precisa tomar conta da nossa saúde, a gente precisa se cuidar, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Se você perdeu alguém que você ama nesses dias, eu quero deixar aqui os meus sentimentos para você, que Deus console o seu coração, que o Consolador esteja com você, mas saiba que Deus sabe de todas as coisas. E se você não tem ninguém, se você não perdeu ninguém da sua família, agradeça a Deus, porque o Senhor continua sendo o dono de todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus, é Ele quem guarda a nossa alma, é Ele quem nos refrigera, é Ele quem refrigera a nossa alma. O Senhor nosso Deus é quem cuida de nós. E Ele, quando subiu aos céus, Jesus, quando subiu aos céus, deixou o Espírito Santo para nos consolar, e é Ele que está conosco nestes dias, é Ele que está consolando a nossa alma. E eu quero ministrar o consolo do Espírito Santo para você que perdeu alguém que você ama nesses dias cheios de aflição, mas que nós temos que ter a confiança em Deus, sabendo que Ele está conosco, que Ele nos guarda e que Ele nos livra de todo mal. Amém? É o do Senhor a peleja do Senhor. É Ele quem está no comando de todas as coisas. Só nos resta confiar e acreditar nele. Amém, pessoal? Então essa música é uma mensagem tremenda aos nossos corações nos dias de hoje. Sossegai, sossegai, sossega o seu coração, sossega a sua alma. Graças a Deus a gente está tendo uma quarentena já flexibilizada, né? A gente já está podendo sair de casa, a gente já está podendo fazer algumas coisas que a gente não podia fazer antes. Isso já é um avanço, mas a gente precisa ainda ter um pouco de paciência, ainda não é a mesma coisa. A gente vai viver um novo normal, nada será como antes, né? Você que está achando que a gente vai viver como era antes, não, nada será como antes. As coisas serão diferentes daqui para frente e a gente precisa entender isso, a gente precisa se adaptar e muitas pessoas, a gente precisa se reinventar e muitas pessoas ainda não estão conseguindo entender isso, que nós possamos compreender que é um novo tempo. Depois que essa quarentena acabar totalmente, nós viveremos um novo tempo, um novo normal, que nós estejamos prontos para isso. E outra, o que você está aprendendo nessa quarentena? O que Deus está te ensinando nessa quarentena? Porque Deus sempre nos ensina alguma coisa, né? Independente da situação, Deus está sempre nos ensinando. O que você está aprendendo nessa quarentena? Eu tenho certeza que alguma coisa você está aprendendo. E o que você está aprendendo? Que fique guardado no seu coração e que você possa ensinar a outros
o que você aprendeu, porque tudo serve de ensinamento para nós da parte de Deus, seja de que maneira for. Que Deus esteja com você. Então, esse hino foi escrito pela Mary. E quando Mary escreve esse hino, ela lembra da morte dos seus pais e do seu irmão. E ali, ao mesmo tempo, estava sendo ministrada na escola dominical alguns temas. E uma das pessoas que congregava com ela pediu a ela para escrever uma música que estivesse condizendo com a escola dominical, com o assunto da escola dominical. E um dos temas era que Deus acalma a tempestade. E foi aí que Mary Ann Baker escreve Sossegai. Ela escreve essa letra e uma outra pessoa musica essa letra, coloca melodia nessa letra. O que é musicar? É colocar melodia em uma letra. E foi assim. Essa música é a junção de uma letra e uma melodia por duas pessoas diferentes, que traz uma mensagem tão acalentadora ao nosso coração. Bom, esse é o hino que eu quis trazer para a gente abrir a nossa live falando sobre a nossa querida, amada harpa cristã. Quem nunca ouviu algum hino da harpa cristã, né? Quem nunca sentiu a presença de Deus através de algum hino da harpa cristã? De repente você nem é da Assembleia de Deus, mas alguém já cantou esse hino perto de você, em algum momento você já ouviu, né? Então é muito bom a gente poder conhecer de onde eles vêm, quais são suas origens, o que aconteceu para que esse inário fosse tão consagrado, né? Para que as igrejas usassem ele por tantos anos, né? Algumas Assembleias de Deus já não usam mais a harpa, mas outras usam. E por que ele se perpetuou durante tanto tempo? Porque ele ainda é tão importante na nossa vida, né? Por que as suas mensagens são tão fortes, né? Essa, por exemplo, é uma mensagem forte. Sossega, calma o seu coração. Por que as mensagens dos hinos da harpa cristã são tão fortes, né? Porque cada hino tem uma história por trás. A verdade é essa. Cada composição tem uma história por trás. E Sossegai tem essa história. Outros hinos têm outras histórias que a gente vai estar compartilhando aqui também. Mas eu queria focar nesse hino que tem muito a ver com os dias de hoje, para que a gente possa começar a entender como que a harpa começou a ser desenvolvida, né? A harpa tem muito a ver com a Assembleia de Deus, né? E por que ela tem tanto a ver com a Assembleia de Deus? Por que isso? Porque necessariamente a Assembleia de Deus é quem usa a harpa. Tem um motivo especial para isso e eu vou compartilhar com você. Mas antes que você compreenda, que a gente entre no assunto harpa propriamente dito, eu queria compartilhar com você uma passagem que está em Atos 2. Você está com a sua Bíblia aí perto de você? Eu queria que você abrisse Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que vai falar sobre a descida do Espírito Santo, sobre o movimento do Pentecoste. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse assunto com você. Então abre aí Atos, capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia aí perto de você, para a gente poder ler junto essa passagem tão interessante. Ok? Vamos lá. Olha, eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Só até aí. Esse momento foi um momento muito especial. Por quê? Você vê no capítulo 1, Jesus ainda está na terra. Jesus acaba de ressuscitar e é assunto aos céus, né? Jesus passa ainda alguns dias na terra depois que ele ressuscita. E tanto é que é aquele momento em que Tomé diz: só acredito vendo, né? E aí
Jesus mostra as mãos para ele, mostra as mãos curadas para ele. Tomé toca e aí ele vê que realmente era Jesus. Então Jesus passou alguns dias aqui na terra enquanto ele estava já ressuscitado, né, com o corpo transformado. Não é isso? Jesus passa alguns dias aqui. E aí depois ele é assunto aos céus. Jesus sobe aos céus diante dos seus discípulos. Tá? Então os discípulos veem Jesus subindo. E Jesus fala para eles, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. E é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela oração que você faz, mas na verdade você não tem palavras? Sabe aquela oração que você ajoelha e não tem palavras para falar? É essa oração que o Espírito Santo quer ouvir. O Espírito Santo, ele intercede por você nesse tipo de oração, porque quando eu não temos o que falar, o Espírito Santo intercede por nós. Como? Falando através de nós com o Pai. Porque o Espírito Santo não está dentro de nós, então ele fala com o Pai, ele coloca palavras na nossa boca, para que nós falemos com o nosso Pai aquilo que nós por nós mesmos não conseguiríamos. É por isso que a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis, ou seja, aquilo que nós não conseguimos falar, o Espírito Santo dentro de nós fala com Deus através de nós, e aí o Senhor nos ouve. A oração é colocada dentro de nós, dentro do nosso espírito, através do Espírito Santo, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E o Espírito Santo fala com o nosso espírito. E aí nós temos a palavra certa para falar com Deus, vinda diretamente do próprio Espírito Santo. Não é interessante? Então é isso. E o Espírito Santo, ele tem o poder de convencer, né? Muitas vezes nós queremos convencer alguém de alguma coisa, nós travamos uma batalha espiritual por alguém, nós oramos por alguém e queremos que aquela pessoa entenda aquilo que a gente está falando. Só que algo que precisa ser compreendido é que nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo. Quem tem o papel do Espírito Santo é o Espírito Santo. Nós somos seres humanos. Quem convence é o Espírito, gente. Não é a gente. Não sou eu que vou convencer o meu próximo. É o Espírito Santo que vai convencer o meu próximo daquilo que eu estou falando. Se vier realmente da parte de Deus. É por isso que a gente tem que ter discernimento do que a gente vai falar, como a gente vai falar. Porque muitas vezes é muito perigoso a gente falar alguma coisa que não é Deus que está falando, que é da nossa emoção. Então a gente tem que ter esse discernimento também. A gente precisa compreender se é Deus mesmo que está nos direcionando a falar alguma coisa a alguém. Então se nós falamos alguma coisa para alguém e esse alguém não compreende, a gente coloca na mão de Deus para que o Espírito Santo trabalhe no coração daquela pessoa, para que aquela pessoa possa compreender o que nós estamos dizendo. Porque é nesse momento que muita gente erra. As pessoas querem travar batalhas. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra seres espirituais. Então, se alguém não está entendendo o que a gente está falando, a gente precisa orar por aquela pessoa para que ela entenda aquilo que vem da parte de Deus. É o Espírito Santo que vai convencer. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Nós não somos o Espírito Santo. Nós somos seres humanos. Nós somos usados pelo Senhor, mas quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Amém, gente? Isso é muito legal a gente poder compreender essas coisas, né? Esses entendimentos é muito importante quando chegam ao nosso coração, porque fica tudo muito mais fácil de ser compreendido, de ser entendido, né? Então, é isso. Deixa eu ver quem está chegando aqui para a gente prosseguir. Deixa eu ver, Jamile já chegou, já dei oi. Rafael, tudo bom, Rafael? Josileia, tudo bom? Grace Costa, tudo bem, Grace? Luciene, tudo bom? Deixa eu dar um oi aqui. Oi, Rosiele, hola, que tal? Tudo bem com você? Isabela, tudo bom, Isabela? Que bom ter vocês aqui. Pois é, hoje o assunto é a harpa cristã, estamos discutindo sobre isso.
Mas a gente vai falar sobre como tudo começou, né? Na verdade, a harpa é como um rio e todo rio tem uma nascente. Qual é a nascente da harpa cristã? Onde que esse rio começa, né? A harpa cristã, por que ela é utilizada na Assembleia de Deus? Né? A gente falou na semana passada sobre o livro de Salmos, que é o primeiro inário, porque a gente está falando sobre a história da música cristã mundial, né? E a música cristã começa na Bíblia, começa nos Salmos, né? Por que os salmos são grandes, né? Por que o livro de Salmos é grande, na verdade, né? Nem todos os salmos são grandes. Existem alguns salmos pequenos. Mas por que o inário, né? Por que é grande? Porque, na verdade, é um inário. Não é um livro, é um inário. Né? E são 5 inários dentro de um só. Então, por isso que são 150 números, não são 150 capítulos. Então, da próxima vez, não fale capítulo 23, Salmo capítulo 23, não é capítulo 23, é Salmo número 23, Salmo número 150, Salmo número 139, Salmo número 1, porque são cânticos, são canções, e canções escritas por quem? Por Davi, por Asaf, pelos filhos de Corá, e até salmos anônimos, por Moisés também, tem ali. Então, é uma coletânea. E é, na verdade, o primeiro inário que a gente tem no mundo de música cristã está na Bíblia, na própria Bíblia, que é Salmos. Ok, pessoal? O inário de Salmos, né? Então, ali a gente tem todos aqueles números tão lindos, né? E Davi, a maioria deles foi escrito por ele, por isso que a gente fala o salmista Davi, né? A maioria dos salmos foi escrito por Davi. E quando Davi escreve, Davi era músico e era compositor, cantava bem, tocava bem a sua harpa, a sua lira, ele tocava muito bem, né? E estava ali desenvolvendo o seu talento, né? Desenvolvendo a sua arte musical e foi escolhido para ser rei de Israel. E ali no tabernáculo de Davi, ele pega a Arca da Aliança e introduz a música no tabernáculo. É assim que a música é introduzida. Mas depois disso, qual é o próximo inário que vem, depois dos Salmos? A harpa. Mas a harpa ela não começou tendo esse nome. Ela começou tendo um outro nome. E quando eu vou falar da harpa cristã, não tem como falar da harpa sem falar do nascimento da Assembleia de Deus no Brasil. Porque essa história meio que se mistura, sabe? O nascimento da harpa cristã com o nascimento da Assembleia de Deus no Brasil é uma história que acontece em conjunto. Então a gente precisa compreender isso. Então, por isso que eu li aqui Atos 2. Por quê? Qual é a linha da Assembleia de Deus? É o falar em línguas, é o batismo no Espírito Santo. A gente precisa entender de onde isso vem, né? Então, o batismo no Espírito Santo vem de Atos capítulo 2. E as igrejas pentecostais, elas têm essa linha, porque há uma linha teológica que acredita que a pessoa, quando aceita Jesus, já recebe o Espírito Santo. Ok, mas os pentecostais acreditam que nesse momento aqui de Atos 2, os apóstolos e todos aqueles que estavam na igreja estavam recebendo uma língua diferente, estavam recebendo um revestimento. E eu vou dar um exemplo do que seja um batismo no Espírito Santo. Hoje, eu estou de blazer. Então, esse é um revestimento, ok? Eu estou aqui com uma blusa por baixo, eu poderia sair, dar uma volta apenas com essa blusa, ok. Mas eu quero colocar um blazer. Então, eu estou revestida. E é por isso que o batismo do Espírito Santo não salva ninguém. Vale falar isso aqui. O batismo do Espírito Santo é um revestimento que nós recebemos para que nós possamos travar com mais forças as guerras espirituais que enfrentamos, que nós possamos estar mais preparados, né? É como a gente sai no frio, né? Você pode sair e se divertir sem o casaco, tranquilo. Mas se você bota o casaco, você está mais protegido, não é isso? O batismo no Espírito Santo é mais ou menos assim. Então a gente recebe um revestimento do Espírito. A gente é mais cheio do Espírito. Mas as igrejas que não acreditam que naquele momento de Atos 2 não foram línguas dos anjos,
né? Porque existe essa linha teológica, tá tudo bem também, porque o batismo no Espírito Santo não salva ninguém. E a gente precisa compreender isso. A gente não pode ficar batendo com pessoas que entendem e pensam diferente de nós. Não. A salvação é para todos. Que todos estejam incluídos em uma só palavra: crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Acabou. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, naquele que nasceu, naquele que morreu, derramou sangue, ressuscitou no terceiro dia e vai voltar a buscar a sua igreja, você está salvo. Se você crê, se você o aceita dentro do seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, glória a Deus, você está salvo. Mas existe aquela passagem: aquele que crer e for batizado será salvo. Aí você vai me perguntar assim: e se não der tempo de ser batizado? Se a pessoa aceita Jesus no leito de morte, a pessoa vai para o céu porque não foi batizada? Vai, porque ela creu. Porque o batismo é uma confirmação de que você recebeu Jesus como seu Salvador, de que você aceitou Jesus como seu Salvador e que você vai contribuir com a igreja que você está ali para congregar. Porque a Bíblia diz para nós congregarmos. O que é congregar? Estarmos juntos com os irmãos. É estarmos em comunhão, em unidade. A Bíblia diz em Hebreus que não nos convém ficar desigrejados, vou usar esse termo, né? Como é costume de alguns. Não, a gente precisa estar congregando. Eu senti muita falta de estar na igreja durante a quarentena. Agora, graças a Deus, a gente está podendo estar na igreja de novo. Como é bom, porque é diferente. A gente vê pela internet é uma coisa. A gente estar dentro da igreja, sentindo aquela energia maravilhosa, que é a energia de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a comunhão com os irmãos, mesmo sem ainda poder dar um abraço, sem ainda poder apertar a mão, mas só de estar perto dos nossos irmãos já é uma grande bênção. Então, estar na igreja faz toda a diferença. Então, ser um desigrejado não é interessante. O interessante é estar dentro da igreja, congregando e convivendo com os irmãos. Isso é muito bom e isso é bíblico. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, essa linha teológica de que nós recebemos o batismo do Espírito Santo e o sinal do batismo é o falar em línguas, é o que os pentecostais entendem e é o que nós defendemos, né? Nós, os pentecostais. Então, e aí, quando eu vejo esse movimento aqui, eu me lembro também de um outro movimento que aconteceu depois dos Atos dos Apóstolos. Porque aqui nós estamos, logo que Jesus ressuscitou, né? E aí, depois disso, nós temos um outro movimento, que é o movimento da Rua Azusa. Você já ouviu falar neste movimento? É um movimento pentecostal muito forte que acontece em Los Angeles, Estados Unidos. Deus levanta William Seymour, o pastor William Seymour, para orar pela união de brancos e negros, porque na época dele, nesse momento, está havendo nos Estados Unidos uma guerra entre brancos e negros. Não que os negros fossem pessoas que estivessem ali lutando. Eles lutavam sim pelos seus direitos, mas eles eram humilhados pelos brancos. E conta a história que um dia William Seymour estava estudando e ele não podia assistir a aula junto com os brancos, né? Porque era tudo dividido. E quando ele cresceu mais um pouquinho, ele começou a orar e pedir a Deus para que essa divisão fosse desfeita, porque ele já entendia que o povo de Deus é um só, independente de ser branco, preto, amarelo, vermelho. O povo de Deus é um só, que nós possamos amar os nossos irmãos. E Salmos diz isso, né? Ó, quão bom e quão suave é que todos vivam em união. Então, o que está acontecendo nesse momento? William Seymour começa a orar a Deus e pedir para que essa divisão seja desfeita. E aí que ele começa a se reunir com algumas pessoas se juntam a ele para continuar em oração. E ali eles começam a buscar a Deus, começam a buscar a Deus, começam a buscar a Deus. E William Seymour começa a entender o que está escrito em Atos 2 e começa a pedir a Deus: Senhor, eu quero receber o batismo no Espírito Santo. Eu quero receber o batismo no Espírito Santo, como aconteceu aqui. E o Senhor o batiza no Espírito Santo.
através da oração. Quando ele recebe o batismo, outras pessoas começam a se reunir junto com ele. E aí o poder de Deus é tão grande nesse momento, tão grande, que começa a contagiar outras pessoas. Nesse momento havia um cabaré em que havia uma pessoa que ganhava muito dinheiro com as prostitutas. Esse cabaré foi destruído pelo poder da oração e muitas pessoas foram convertidas. Esse é o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em 1906. Pessoas foram cheias do Espírito Santo, o poder de Deus encheu a casa e muitas pessoas foram contagiadas. Depois de Atos 2, vem a Rua Azusa, que é o movimento pentecostal, que é o avivamento, que é o ser cheio do poder do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Há um poder, um mover tremendo nesse momento. O movimento pentecostal é iniciado depois de tantos anos. O movimento pentecostal é iniciado através do avivamento da Rua Azusa. E aí, o que acontece? Um pouquinho depois disso, Gunnar Wingren e Daniel Berg recebem o batismo do Espírito Santo. Eles são cheios de Deus, são cheios do batismo no Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, recebem esse poder de maneira gloriosa, são cheios do poder e aí se tornam amigos e recebem uma direção de Deus para sair de Chicago e ir para o Brasil, vir para o Brasil, para a cidade do Pará. Na verdade, eles estavam em Nova York para vir para o Pará, aqui no Brasil. E aqui eles desembarcam. Eles eram suecos, eles são da Suécia e vêm para o Brasil. Aqui eles vêm direcionados pelo Senhor. E aí Deus coloca pessoas na vida deles para que eles sejam dirigidos onde que eles iam estar. E aí eles começam a pregar o que eles aprenderam, o que eles receberam, através do movimento da Rua Azusa, através do que eles receberam de Deus. Ali eles começam a pregar, ali eles começam a falar do Senhor, ali eles começam a dizer o que eles entenderam quando receberam o batismo do Espírito Santo. Algumas pessoas começam a entender isso aqui também. E a Assembleia de Deus no Brasil é fundada. Assim começa a Assembleia de Deus no Brasil, através de Daniel Berg e Gunnar Wingren. E aí, Gunnar Wingren traz algumas canções com ele. Ele traz algumas canções, ele traz um caderninho com 27 hinos, traduzidos do sueco para o inglês e depois para o português. Ele traz com ele. E isso é maravilhoso, né? Eu acho muito interessante a pessoa que tem o dom de compor, o dom de escrever. E Gunnar Wingren, vindo ao Brasil direcionado por Deus, teve esse pensamento, né? Vou levar alguns hinos comigo. E ele traz. E ali ele começa a desenvolver. Ele traz 27 hinos. E esses 27 hinos, na verdade, é uma junção de alguns salmos e alguns hinos que vêm de fora. Tanto é que o primeiro nome do inário é Salmos e Hinos, porque na verdade ele pegou alguns salmos e alguns hinos e juntou. E o primeiro nome se torna, então, Salmos e Hinos. Olha só que interessante, pegando toda a inspiração de salmos, né? O primeiro inário é os salmos, então ele pega a Gunnar Wingren, inspirado pelo inário de salmos, ele desenvolve o primeiro inário para ser cantado. E aí o interessante é que nesse momento não era cantado apenas na Assembleia de Deus, não. Era cantado por todas as igrejas, porque nesse momento já havia acontecido a Reforma Protestante. E é daí que vem todas as igrejas reformadas, que são as igrejas batistas, né? As igrejas mais antigas. Antes da Assembleia de Deus chegar no Brasil, muitas outras igrejas já haviam aqui. A começar pela igreja luterana, né? Porque o Martinho Lutero foi quem combateu ali
né, o que estava acontecendo, foi ele que combateu, porque a Igreja Católica estava vindo com muita força se aproveitar das pessoas, cobrando indulgências. O que eram indulgências? Eram perdão dos pecados, né? Você paga e aí você é perdoado pelos seus pecados. Só que Martim Lutero entendeu que o justo viverá da fé. Ele entendeu isso lendo o quê? A palavra. Então, é a palavra. E Salmos está escrito isso em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se eu quero compreender a palavra, se eu quero compreender como me conduzir nesse mundo, eu preciso ler a palavra. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é um livro de moral e ética. A Bíblia é um livro que te ensina a se comportar. A Bíblia é um livro que ensina como lidar com as pessoas, como lidar com o meu próximo. A Bíblia me ensina a lidar comigo mesmo. A Bíblia me ensina a lidar com Deus, a entender o que Deus quer de mim. A Bíblia me ensina a lidar com a minha família. A Bíblia tem resposta para tudo. E foi na Bíblia que Martim Lutero descobriu que o justo viverá da fé. E é por isso que a gente, quando aceita Jesus, a gente aceita pela fé. Porque a gente não está vendo. Jesus é como um vento. O vento impetuoso de Atos 2, né? A gente não vê, mas a gente sente a presença de Deus, algo diferente. Por isso que o aceitar a Jesus é algo feito pela fé. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Essa é a essência do Evangelho. Sendo ou não batizado no Espírito Santo. É por isso que eu disse que o batismo no Espírito Santo não salva ninguém. O batismo no Espírito Santo é um revestimento. Você está revestido para que você possa enfrentar as batalhas espirituais com mais poder, com mais força. É poder que você recebe. Mas o maior poder está em entender o que está escrito na palavra. É a palavra que vai nos direcionar nessa vida. É a palavra que vai nos dar a orientação correta. E uma outra coisa aqui, a gente vê muito movimento, né? Por isso que muitas pessoas têm resistência ao movimento pentecostal, porque a gente vê muitas coisas, né? E muita gente, né, dizendo que está profetizando, mas na verdade não está profetizando. Por quê? Como é que a gente percebe que uma profecia vem de Deus? Observando na palavra. Deus não vai falar nada que esteja fora da palavra. Então a profecia, ela vem para exortar, para edificar e vem para consolar. Então, se a profecia, se aquela pessoa está vindo até você, dizendo-se direcionada por Deus para falar algumas coisas a teu respeito, ok. Se estiver dentro da palavra, está vindo de Deus. Se não estiver dentro da palavra e se não estiver testificando dentro de você, não está vindo de Deus. É isso que a gente precisa entender. Porque tem gente que precisa ir na irmãzinha para ter uma direção. E não é assim que funciona. A direção vem através de um relacionamento com Deus e através de gastar tempo na palavra de Deus. É a palavra que vai te dar a direção. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Ok, gente? Então, foi isso que Martim Lutero entendeu. Através da palavra ele entendeu, peraí, não tem que pagar indulgências, coisa nenhuma. Não tem que pagar a salvação, porque os católicos queriam receber para enriquecer cada vez mais através da inocência do povo. Mas quando Martim Lutero entendeu que o justo viverá da fé, ele começou a quebrar isso. É por isso que nós somos chamados de protestantes. Por causa disso, a reforma protestante, nós somos protestantes por causa da reforma protestante. Martim Lutero começou a quebrar isso. Com as suas 95 teses, ele quebrou isso. E aí, muita coisa foi mudada, né? Muita coisa foi mudada. Ele entendeu que o justo viverá da fé. E é essa fé que nós precisamos ter a cada dia, de que as coisas vão melhorar, né? Fé que Deus está conosco, que o Senhor está conosco. Mas vamos continuar. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Olha, Thalita, Tairine, Jaimile, linda. Obrigada, Jaimile. Tairine, tudo bom? Oi, Marta, tudo bem? Oi, Thalita, tudo bom? Oi, Daniel, tudo bem com você?
Natália, glória a Deus. Bom ter vocês aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, estamos falando sobre como que aconteceu, né, o movimento pentecostal. Porque não dá para falar da harpa sem falar sobre o nascimento do movimento pentecostal. Não tem como falar da harpa sem o nascimento da Igreja Assembleia de Deus. Não tem como. É uma mistura, essas histórias se misturam, né? Então é muito interessante a gente saber essas coisas. Bom, e o que aconteceu depois disso, né? Na verdade, Gunnar Wingren traz algumas canções com ele. Ele traz um caderninho com 27 hinos, traduzidos do sueco e do inglês para o português. E isso resultou no primeiro hinário brasileiro, que foi utilizado em todas as igrejas evangélicas, tá? Desde a Assembleia de Deus até as outras que eram reformadas, tá? As igrejas reformadas. Todas as outras, porque, como eu disse, já existiam muitas igrejas aqui. A Assembleia de Deus veio depois. Então, existem outras denominações que são mais antigas no Brasil. E esse hinário começou a ser utilizado em todas as igrejas. Só que aí, depois de algum tempo, né, houve uma necessidade de haver uma caracterização maior da Assembleia. Mas a gente vai chegar lá. Então, Gunnar Wingren trouxe consigo um caderninho com 27 hinos traduzidos do sueco e do inglês para o português. Isso resultou no primeiro hinário brasileiro, que foi utilizado por todas as igrejas evangélicas naquele tempo. O hinário se chamou Salmos e Hinos, inspirado em Salmos, né? Salmos e hinos, porque além dos 27 hinos que Gunnar Wingren trouxe, foi somado a eles mais algumas canções, totalizando 32 hinos, ok? Então aí a gente tem o primeiro nome da harpa cristã, na verdade, é Salmos e Hinos. O hinário Salmos e Hinos. Ok, pessoal? É muita coisa, né? São muitas informações e emoções. Eu vou até beber uma aguinha aqui. Muito bom a gente saber essas coisas. Bom, e o que aconteceu depois? Em 1921, tenho aqui, né? 1910, Gunnar Wingren, Daniel Berg. Sim, e aí a Assembleia de Deus, né, foi crescendo, não é isso? Depois que já tinha as igrejas reformadas, né? Aí Gunnar Wingren e Daniel Berg trouxeram o hinário, fizeram esse hináriozinho, né? As igrejas começaram a cantar e a Igreja Assembleia de Deus começou a crescer com essa linha pentecostal. Então, começou a crescer. E aí a gente já está em 1921. Vamos para 1921. O que aconteceu nesse momento? Como a Igreja Assembleia de Deus já estava crescendo muito, né? O que aconteceu? A Assembleia de Deus começou a sentir uma necessidade de criar um hinário próprio, mais caracterizado, dentro da linha da Assembleia de Deus, tá? Para que pudesse ser mais utilizado pelos assembleanos, dentro da nossa característica, né? Então, assim, a convenção se reuniu. E o que é uma convenção? Na verdade, a convenção é uma organização, né, em que tem várias filiais, né, várias igrejas ali dentro daquela organização, né, que se juntam para poder decidir o que vai acontecer. Então, por exemplo, a Convenção de Madureira, né, que é como começou aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram aqui no Pará, mas depois a coisa foi crescendo, e aqui no Rio, né, começou uma reunião, né, numa casa que foi estendida, e ali em Bangu foi estabelecida uma igreja e depois em Madureira. E foi assim que nasceu a Convenção de Madureira, chamada CONAMAD, liderada hoje pelo pastor pelo pastor Manuel Ferreira, né? E juntamente com seu filho, pastor Abner, né? Mas antes, né? Antes, quando tudo começou, quem era o cara ali naquele momento era o pastor Paulo Leivas Bacalhau. Pois é,
E o pastor Paulo Leivas Macalão era músico, então ele ajudou muito na organização da harpa, né? Isso é muito interessante. Então, mas voltando a 1921, já havia uma convenção, ok? Uma convenção. E essa convenção sentou para conversar sobre o que aconteceria, né? Sobre a necessidade de se criar um inário próprio para a Assembleia de Deus cantar. Então, o que ficou decidido nessa reunião da convenção ali da Assembleia de Deus? Que esse inário ia ser desenvolvido, né? Um inário mais próprio para a Assembleia, e o nome do inário não seria mais Salmos e Hinos, mas seria Cantor Pentecostal. É isso aí. Para caracterizar, para marcar mais, né, a linha da Assembleia de Deus, ou seja, a linha pentecostal. Então, ficou o inário Cantor Pentecostal. E agora a gente não tem mais 27 músicas, a gente não tem mais 50 músicas, a gente tem agora 54 músicas, porque agora a gente tem 44 hinos e 10 corinhos, totalizando 54 músicas. Olha só que legal, né? Então a coisa começa a criar forma aí, né? A harpa ela começa a tomar corpo aí, em 1921, através desses grandes homens de Deus, Gunnar Wingre, Daniel Berg, e aí a coisa vai fluindo, vai acontecendo, a convenção já é convenção, a Assembleia de Deus já está crescendo, e a coisa vai acontecendo. Você está vendo só como nada é do dia para a noite? Nada é de uma hora para outra? Hoje a gente ouve falar em harpa cristã, todo mundo sabe o que é, mas não foi assim do dia para a noite, né? Então nem tudo acontece assim, ó, num piscar de olhos. A gente está vivendo uma sociedade muito imediatista ultimamente, mas eu queria te lembrar que paciência é uma virtude. E além disso, é um dos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A paciência é um dos frutos do Espírito. Então, se você tem um projeto, se você tem um sonho, tenha paciência. Faça a sua parte, mas tenha paciência que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Não é isso? Até com a harpa foi assim, que dirá com a gente, né? Então, vamos continuar. Bom, em 1921, aconteceu aí essa reunião com a convenção e que deu muito certo, né? E que agora a harpa não era, o inário não era mais chamado de salmos e hinos, mas de cantor pentecostal, para marcar a característica da Assembleia de Deus. E aí, depois disso, o que aconteceu? O que aconteceu? Em 1922, um ano depois, né, em Recife, foi impressa a primeira harpa cristã. Que aí, meu amigo, minha amiga, já não tinha mais 54 hinos. A gente agora está com 100 hinos. Olha só que coisa boa. 100 hinos. A harpa já tem 100 hinos em 1922. Com 1000 tiragens. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E como que se dá isso? Porque tem um outro personagem que entra nessa história também. Um cara muito inteligente, um homem maravilhoso. O nome dele é Samuel Mistron. Ele não é brasileiro, mas ele traz algumas músicas e ele traduz. Ele traduz algumas músicas ao pé da letra, porque ele não era brasileiro. É como eu não sei falar inglês, aí eu jogo lá no Google e coloco a letra toda meio que sem pé nem cabeça, sabe? É mais ou menos isso. Foi isso que Samuel Mistron fez. E aí ele pede ajuda a alguém. Quem? Paulo Leivas Macalão, o Paulinho, nosso querido amigo Paulinho, PLM, Paulo Leivas Macalão é quem ajuda Samuel Mistron nessa coisa toda de adaptar os hinos, organizar os hinos. E aí ele
começa a musicar alguns hinos, a adaptar melhor para a igreja, porque na verdade esse foi o inário de hino congregacional, né? A intenção ali era fazer um inário com hinos congregacionais no qual toda a igreja pudesse cantar, independente de ser tenor, soprano, baixo. A gente sabe sobre tessituras diferentes, né? Sobre extensões diferentes de vozes. Tem gente que tem voz mais aguda, tem gente que tem voz mais grave, tem gente que tem a voz no meio ali, média. Então, para que alcançasse todos, Paulo Leivas Macalão, como pastor e músico, ele adaptou a harpa e baixou alguns tons para que todo mundo pudesse ter um melhor acesso à harpa, para que as pessoas pudessem cantar melhor, sem dificuldade, sem ficar muito alto, sem ficar muito baixo, né? Que pudesse cantar. Então ele foi adaptando e colocando também algumas músicas de sua autoria. Então ele era músico, ele era pastor e ele também era compositor. Então se você vê aí algum hino da harpa com a sigla PLM, é dele, é do Paulinho, é do pastor Paulo Leivas Macalão. Esse cara eu admiro demais, porque ele é maravilhoso, é um homem muito de Deus. Então, a gente vai ficar aí no ano de 1922. Ai, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Foi só um lenço. 1922 acontece esse momento em que a harpa já começa a tomar corpo, já começa a ter nome de harpa cristã e já começa a ter 300 hinos. É isso aí. Não, começa a ter 100 hinos, 100 hinos, já em 1922. Então, gente, é isso que eu queria fechar o nosso estudo de hoje, né? Sobre a nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, harpa cristã, né? Pra gente poder desenvolver, pra gente continuar desenvolvendo, né? Esses assuntos, porque são muitas coisas para serem entendidas e compreendidas, né? Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Ai, só um minuto. Muitas coisas precisam ser entendidas e compreendidas, não é mesmo? Porque existe uma diferença de entender e compreender, né? Se eu entendo, mas faz sentido? Aí vem a compreensão. Quando começa a fazer sentido, é que há a compreensão. Então é preciso entender e compreender, né? O que é a nossa queridinha harpa cristã e como que ela se desenvolveu ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente vai fechar aqui, né? Nesse momento. Agora, eu queria fechar com um hino, assim, muito legal, né? Um hino que a gente canta, né? Um hino muito legal que a gente canta, que é da autoria dele, do Paulo Leivas Macalão, Paulinho, nosso queridinho, né? Que é Os Guerreiros Se Preparam. Você está com a sua harpa aí? Você que é assembleano, né? Você está com a sua harpa aí? Então abre aí no 212. Vamos abrir no 212, porque eu adoro esse hino, gente. Porque primeiro que foi ele que fez, segundo que é um hino muito cantado, é o hino das passeatas. Quem já foi, né? Quem é nascido e criado na igreja, quem é mais antigo aí, pegou o tempo da passeata. Hoje não tem mais isso, né? Mas tem gente aí que pegou o tempo da passeata, né? E tinha muito essa coisa de sair tocando a banda, né? As bandas saíam tocando, iam tocando muito esse hino, Os Guerreiros Se Preparam. E também tem aquela coisa da ceia, né? Tem igrejas Assembleias de Deus. Hoje, algumas assembleias já não cantam mais hino da harpa, né? Porque eu acho que realmente a coisa tem que funcionar, né? Tem que caminhar, eu não tenho nada contra isso.
Eu acho que a coisa tem que realmente evoluir. Mas a gente não pode esquecer as nossas raízes, né? Essa live aqui é uma live de conhecimento, né? É uma live para a gente conhecer o que veio antes da gente, né? Então, algumas igrejas, assembleias, né, ainda cantam os hinos da harpa. E algumas assembleias ainda têm orquestra, banda, né? O que eu acho muito bonito, né? Algumas assembleias ainda têm essa prática de todo domingo os músicos se sentarem com seus instrumentos e tocarem os hinos da harpa quando o culto está começando. Eu acho isso muito bonito, muito válido, né? E juntando a isso, tem, claro, os hinos congregacionais, os corinhos congregacionais, tem muito isso também. Então tem igrejas que trabalham com isso, com o hino da harpa orquestrado e com o louvor congregacional. Já tem assembleias que trabalham só com louvor congregacional e tem assembleias que trabalham só com o hino da harpa ainda, né? Então, e tem assembleias que não tem orquestra, mas mesmo quem não tem essa prática, não viveu a prática de ouvir uma orquestra tocando, ou tocar numa orquestra, ou cantar o hino da harpa, em algum momento você já ouviu algum hino da harpa. Então essa é uma live de conhecimento, né? Então, já que a gente falou do Paulo Leivas Macalão, eu quero trazer um hino dele, que está na harpa, que se você tiver com ela aí, abre o hino 212, que é o hino que a gente usa muito em ceia, que é um hino de passeata, e é um hino muito legal de se cantar. Eu vou abrir ele aqui para a gente poder cantar junto, porque eu particularmente gosto muito, muito, muito desse hino. Vou colocar aqui para a gente cantar junto. E esse é do Paulinho, hein? Deixa eu só abrir. Glória a Deus. Bom ter vocês aqui. Quem mais está aqui? Yuri está aqui. Deixa eu ver quem mais. Rosa está aqui. Tudo bom, Rosa? Maria Clara. Daniel, já falei. Show de bola. Vamos lá, hein, gente. Quero ver todo mundo cantando 212, hein? Glória a Deus. O que você faria se eu te desse $1 milhão de... Adiantar aqui. Travada ali. Deixa eu ver quem mais chegou. A Yuri tá aí. Glória a Deus. Vou puxar aqui pra gente cantar bem lindo e junto, feliz, esse hino tão maravilhoso. Vai preparando sua harpa aí. Se você não tem, você vai acompanhar com a gente. Se você não é da Assembleia, conheça, né? Isso é muito bom. Mas eu acho difícil você não conhecer. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão.
vacilante. Não nos vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam todos a Belial, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance, que a frente me encontrar, possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída. Mas são poucos os soldados para batalhar. Ouvem libertar as pobres almas oprimidas. Glorioso as que trava. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, que a frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ó! Viu, gente? Esse hino é de Paulo Leivas Macalão, e uma adaptação, né, com Austin Miles, né, é o 212. Então, é um hino, assim, que é muito utilizado ainda em ceia, muito utilizado em passeatas, em algumas igrejas que ainda fazem, né? E é muito legal, né? Eu gosto muito desse hino. É um hino muito, muito especial para mim. E eu vou até colocar um outro aqui que também é dele. É o 193. Você tá com a sua harpa aí? Vamos cantar 193, que é A Alma Batida. É um hino muito cantado, né? É um hino muito bonito, né? E eu quero cantar junto com você, porque tem muito a ver com os dias de hoje também, né? Tudo isso vai passar, as coisas vão passar, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, vamos cantar. Glória a Deus. Aleluia. Suplicas e não recebes, confia
em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, glória a Deus. Intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencer. Aleluia, glória a Deus. Jesus virá. Aleluia. Mas em breve as dores findas no dia leve da sua vida, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, espera, porque te ensino, Jesus virá. Porque te abates, espera em Deus. Aleluia. Quem está recebendo aí? Glória a Deus. Você está vendo a mensagem desse hino? Por que te abates, ó minha alma? Te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aquilo que você não pode fazer, Jesus pode. Creia que Deus pode fazer. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Você que tem uma promessa de Deus, creia. Fique firme nas promessas do Senhor. Vamos cantar ele? Fique firme nas promessas. Esse hino foi composto por Kelso Kapler. Esse homem, ele teve uma doença assim, ele foi desenganado pelos médicos. Mas depois que ele ficou curado, uma cura que nem os médicos conseguiram entender, ele disse: eu vou fazer a obra de Deus, eu vou honrar ao Senhor com aquilo que eu sei fazer. Eu vou entregar a Deus os meus dons, eu vou entregar a Deus o meu melhor. Porque eu sei que Deus tem coisas maiores para mim, coisas melhores para mim. Então não importa o que esteja acontecendo com você, creia. A palavra de Deus está sobre a sua vida. Foi liberada uma palavra de Deus sobre a sua vida. As promessas de Deus estão de pé. Fique firme nas promessas do Senhor. Amém? Vamos encerrar com essa?
Aleluia, firme nas promessas. Firme nas promessas, glória a Deus. Firme nas promessas. Fique firme, porque Deus é bom para cumprir toda e qualquer promessa que Ele fez, a meu e a teu respeito. Fique firme no Senhor, amém? Não se esmoreça. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. O nosso Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nosso Deus é fiel. Fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Vamos lá? Firme nas promessas. Agora é nós, hein? Hino 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Vamos lá! Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, oh yeah! Oh, firme, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Cada dia mais eu gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus, eu fico firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, 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 yeah. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus, eu fico firme, yeah. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, yeah. Sim, firme nas promessas de Jesus. De Jesus, firme, fique firme, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, aleluia, firme, 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 sim, firme nas promessas de Jesus, aleluia, glória a Deus, firme, firme. Olha para a promessa, não olhe para a dificuldade, olha para a promessa, olha para frente, Deus está com você. Fiel é o que prometeu, amém? Glória a Deus! Firme, 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 yeah. Firme, 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 sempre avante, sempre olhando para frente.
Deus é bom. Amém, pessoal? Olha, quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês nessa live maravilhosa falando sobre a nossa queridinha Aba Cristã. Esses hinos tão maravilhosos, a gente não pode esquecer as nossas raízes, não é mesmo? Semana que vem tem mais, nesse mesmo horário, às 21h30, a gente vai estar aqui continuando essa história maravilhosa. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a harpa, né? Porque ainda tem muita coisa para falar, ainda tem outros assuntos para falar dentro do assunto da harpa. E alguns outros hinos que a gente vai cantar e tudo, né? E é isso. Eu estou muito feliz em receber vocês aqui, muito alegre por essa oportunidade de ter vocês aqui comigo, da gente estar discutindo assuntos tão relevantes e ser essa bênção na nossa vida, essa harpa, né? Esses homens que foram tão inspirados por Deus, a palavra de Deus inspirada, né? Pelos homens de Deus e agora como matéria-prima para este livro, esse cenário tão maravilhoso que tem nos inspirado, que tem trazido mensagens tão tremendas ao nosso coração. Eu quero encerrar orando com você e agradecendo ao Senhor por esses momentos, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és tremendo, Senhor. Muito obrigada por tudo. Eu quero entregar cada pessoa, Pai, cada pessoa que está ao alcance da minha voz agora, cada pessoa que está ouvindo esta oração, cada pessoa que está ouvindo, que está vendo esta live, eu quero colocar, Senhor, e entregar cada um nas tuas mãos, Senhor. Cuida de cada um de nós, cuida da nossa vida, do nosso coração, cuida da nossa vida, Jesus, porque sabemos que Tu és fiel, Pai. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, aleluia. O Teu nome é santo. Tu és fiel, Pai. E cremos na Tua fidelidade. Cremos na Tua fidelidade. Cremos na Tua fidelidade, Senhor. Tu és fiel, Pai. Eu creio na Tua fidelidade. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos aqui na Tua presença. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudastes, nunca faltastes, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar.
doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a mim. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.